Olá pessoal, hoje vamos falar um pouco, na verdade vamos responder algumas perguntas que nos são feitas sobre tipos de arquivos que são suportados pelo leitor de telas. Como assim? Muita gente me pergunta, professor, quais são os tipos de arquivo que o leitor de telas é capaz de ler? Qualquer coisa que eu enviar, qualquer coisa, será lido pelo leitor de telas? Infelizmente, ainda hoje, a resposta é não. Determinados tipos de arquivos são suportados, são lidos pelos leitores de telas e outros não. Por exemplo, um arquivo do tipo PDF, se for salvo no formato de documento, como o exemplo que demos em um vídeo passado, o gestor em rede, ele é feito no editor de textos e salvo em PDF formato documento. Ele é totalmente acessível. Tabelas, figuras, textos, todos os elementos que compõem aquele documento são acessíveis. Um exemplo de um vídeo anterior que eu vou aqui novamente mostrar a vocês a título de recordação. Estamos aqui na área de trabalho. Vamos ver aqui Mamíferos.ing 10 de 20. aquele exemplo do mamífero. Mamíferos 3 de 20. Bom, esse é o exemplo documento, tá, gente? Um arquivo do tipo PDF e salvo em formato de documento. Então vamos abrir ele aqui, vamos jogar novamente o mouse. Item de lista, mamíferos. Pronto, eu vou abrir ele aqui. Chegamos no texto. Então, mamíferos São animais que vivem em diversos habitats terrestres. Habitats terrestres e blá blá blá, né? Temos aqui gráficos que fazem parte desse arquivos, olha só. Jabuti visto de lado, cabeça com manchas avermelhadas, gráfico. Cabeça com manchas avermelhadas, tá? Esse é o primeiro gráfico que nós temos. Mouse em cima. Seção. E o segundo... Página 2, marco cão de porte pequeno, visto de frente, orelhas grandes, pelo curto e preto mordendo uma guia de cor azul, gráfico. Esse é um cão pequeno, tá mordendo uma guia, de cor azul, E aí, o terceiro... Coruja adulta, cabeça virada. Uma coruja. Seção. Então, são esses as imagens que nós temos aí. Vejam que está acessível, Está em PDF de maneira acessível. Bom, vamos pegar esse mesmo exercício. Vou dar um Alt F4 aqui, mas seria a mesma coisa que apertar no X lá em cima e fechar a página, tá? Vamos ver esse mesmo arquivo em formato de imagem. Microsoft Edge 5 de 20. Mamíferos.ing 10 de 20. Esse aqui, vamos abrir. Mamíferos.ing.pdf perfil 1 Microsoft Edge de janela. Continua no PDF, continua salvo em PDF. Só que tem uma diferença. Ele foi salvo como uma imagem. Barra, botão de alter, botão indisponível salvar, CTRL, em branco, em branco. E olha o que é que ele vai ler para mim. Em branco. 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 Foto, o leitor de telas não lê. Via de regra, é aquilo que tiver texto, aquilo que for texto, o leitor de telas ele vai ler. E aquilo que for imagem, o leitor de telas não irá ler. Bem, duas outras situações para que vocês vejam como isso dificulta a vida da pessoa, do usuário do leitor de telas. Vou fechar aqui novamente, esse é o segundo exemplo, e vamos para o terceiro exemplo. Olha só. Google Chrome, mamíferos.ing 10 de 20. Letras cursivas 11 de 20. Letras cursivas. Fotos. WhatsApp Image 2021. Tirar foto.
e mandar para uma pessoa que é cego ou que tem baixa visão, esperando que o leitor de telas vá fazer a leitura, ainda não é possível. A inteligência artificial ela tem avançado bastante, temos conseguido muita coisa, mas o reconhecimento de letras monoscritas ainda está, na minha opinião, um pouco longe. Já existem alguns trabalhos, já existem alguns aplicativos que prometem um avanço nesse aspecto, mas na prática a gente ainda não tem lá muito resultado, como nós podemos ver aqui. Olha só, estou mexendo seta para cima, para baixo, para o lado direito, esquerdo. Estou com Fotos. a tela, Sistema menu. Fotos. Fotos janela. WhatsApp imagem 2021 0. Tá aí, foi uma imagem enviada pelo WhatsApp de uma página de caderno, escrito à mão, né? Eu só sei disso porque o ambiente foi preparado para que a gente pudesse demonstrar. Mas se não, eu saberia que era apenas uma foto, sem saber de que, né? Nesse sentido, os telefones eles estão mais avançados do que os computadores. Talvez por telefone eu conseguisse saber do que se trata. Possivelmente não conseguiria ler, mas talvez soubesse aí do que se trata. No computador a gente tem aí uma facilidade maior para determinadas coisas, mas outras ainda estão longe de se concretizar, né? Então a leitura de manuscritos é uma delas. Bom, vamos para o último exemplo. Desktop lista. Que é bem parecido com o exemplo lá da atividade. Lixeira 12, árvore de livros, imagem de caderno 14 de 20. Uma imagem de caderno. Olha só. Fotos. WhatsApp imagem 2021 0. Outra foto, tá? Contendo texto e imagem. Dá para ler? Não. Dá para saber o que tem aqui com algum treinamento e com recursos externos. Sim, dá para saber o que tem no texto, porque esse é um texto que não é manuscrito, esse é um texto impresso, é um texto padrão, né? Então existe um recurso no leitor de telas que me permite fazer uma captura desse texto, mas é preferível não fazer isso, porque esse recurso ele pode misturar o texto. Aqui, como só são duas linhas de texto, ele não faria isso. Mas se fosse, por exemplo, em uma tabela, ele iria misturar as informações da tabela. Ele não iria seguir a ordem da tabela, né? A organização da tabela. Então, aqui para mim é mais uma foto onde a imagem também não está acessível, tá? Tá aqui, estou mexendo aqui à vontade e não tenho leitura de absolutamente nada. O que fazer então para que meus trabalhos, meu material, ele seja acessível? Prepare seu material, salve seu material em formato PDF documento. Lá quando a gente abre o Word, quando a gente vai em salvar como, lá tem salvar como tipo, abaixo do nome do arquivo. E aí tem uma opção lá, PDF. Quando você faz isso, você garante que os leitores de tela realizem a leitura do material, possam realizar a leitura do material, né? Quando você faz isso, as imagens que você coloca, você pode descrever as imagens. É só clicar com o botão direito em cima da imagem
e lá vai aparecer a opção Alt, que é texto alternativo. Então você colocando aquele texto ali, quem é usuário de leitor de telas, ao passar por cima do gráfico, da foto, ele vai ter aquela informação e aí vai saber do que se trata, como nós vimos no exemplo lá da atividade de ciências, né? Se não tivesse a descrição, né, não teria como saber de qual dos três animais seria o mamífero. Então é isso, pessoal. Nós precisamos apenas seguir regras básicas, simples, e aí nós conseguiríamos um material bem mais acessível, disponível a um grupo maior de pessoas. Inclusão a gente vai fazendo assim, vai fazendo aos poucos, vai ajustando. Nunca o produto fica pronto, nunca a gente consegue alcançar, né? Porque pessoas são pessoas, e pessoas são diferentes, têm necessidades diferentes. Então, até uma próxima.